Olá, seja muito bem-vindo ao Number One Cast, o podcast onde a experiência encontra a visão. E cada episódio é uma verdadeira aula sobre o marketing de relacionamento na prática. Mas antes de iniciar, clica o seu like, compartilhe e inscreva no canal. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber um verdadeiro veterano nesse setor, um líder com mais de 20 anos de estrada no multinível, que já passou por gigantes como a Amway, Tahiti Annoni e Monavi, mas que há 9 anos decidiu colocar o seu coração e a sua energia na Rinodê. E desde então, ele construiu uma das redes mais promissoras do Nordeste do Brasil. Ele é engenheiro mecânico de formação, empreendedor por natureza, imperial diamante por merecimento e é um exemplo de constância, visão e liderança. Então, prepare o caderno, porque hoje o papo é com quem conhece o jogo. E ele joga para ganhar. E o melhor, ele faz em família, com os pais, com a irmã, a esposa, a Pérola Isabelle Queiroz. Hoje, nós temos a honra de entrevistar o Imperial Diamante Arilson Queiroz. Obrigado, Rosana Teixeira, obrigado, Thalita, por esse momento especial, da gente poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história durante esse tempo de trabalho com marketing de rede, durante esse tempo de jornada com o Grupo Rinodê, que dentre os anos que eu construo essa estrutura de negócio, os mais importantes foram esses últimos 9 anos na nossa jornada, pela oportunidade da gente estar aqui construindo com vocês também relacionamentos, que isso é muito importante na nossa trajetória. E agradecer você por essa oportunidade da gente estar junto aqui, né, nessa oportunidade dessa entrevista, né? Maravilha, maravilha. Para a gente é uma honra também. E a gente vai começar fazendo aquela pergunta, né? Você começou no marketing de relacionamento por volta de 1990, né? Pelas informações que eu tenho. O que te atraiu nesse modelo de negócio, né? E naquela época, o que te fez permanecer até hoje nesse negócio? Rosana, na verdade, em 1990 eu estava ali com 18 para 19 anos de idade. E lembro demais que, na oportunidade, a minha prima, que foi fazer uma visita num domingo à tarde para nossa família. E ela nos apresentou o marketing de rede através dessa empresa americana para nossa família, que naquela época morava eu, meus 3 irmãos e meu pai e minha mãe. E naquele momento ela começou a falar que aquela oportunidade poderia transformar a nossa vida, os nossos resultados. E naquele momento a gente vivia uma vida simples e eu diria até assim, um pouco apertada. Porque minha mãe era pedagoga, trabalhava num colégio e pela manhã e pela tarde ela dedicava o trabalho dela para pagar a mensalidade dos nossos estudos, do meu e dos meus 3 irmãos. Então imagina uma pessoa trabalhar um mês inteiro, pela manhã e pela tarde, para pagar só os nossos estudos. E ela trabalhava à noite no Estado, era concursada do Estado, para poder fazer as outras responsabilidades da casa da gente. E aqui dali veio como um bálsamo, veio como um momento da gente dizer assim: pronto, encontramos algo para somar a renda da família. E eu vi logo em seguida, nos encontros coletivos que essa empresa nos proporcionou, as pessoas felizes, as pessoas alegres, elas estavam bem vestidas, elas falavam de sonhos, e aquilo me fez ficar assim, brilhando. Eu digo, poxa, eu saindo do meu segundo grau, entrar na faculdade, tanto é que naquele momento meus pais ficaram cautelosos, receosos de eu já começar a querer empreender e não estudar e fazer um curso superior.
mas eu passei para uma universidade federal, que foi a Universidade Federal do Ceará, onde eu cursei engenharia mecânica, e em seguida comecei a fazer o trabalho também do marketing de rede. E o que me fez continuar nessa trajetória foram as possibilidades desse negócio trazer resultados, não só para a gente, da família, mas para pessoas que a gente também tinha como relacionamentos, amigos, pessoas que a gente estava próximos. E isso fez com que a gente enxergasse nessa oportunidade um negócio coletivo. Porque eu sempre pensei em ter negócio que a gente pudesse irradiar para outras pessoas a mesma possibilidade de ter resultados grandiosos. E foi isso que me manteve durante essa jornada, durante esse tempo inteiro, porque a gente realmente fez com que esse mecanismo ele pudesse gerar resultados para outras pessoas. E a gente, além disso, realizou grandes sonhos, né, com essa metodologia, com o Grupo Rinodê em especial, e fez com que a gente continuasse. Então, essa é a pergunta que eu vou te fazer agora. A gente vê, você passou por grandes empresas, né, nesse setor, né? Sim. Empresas que eu costumo dizer que são verdadeiras escolas do multinível, né? E o que fez você escolher entre essas a Rinodê, né? E escolher ela como um dos seus principal negócio? Então, eu sempre falo o seguinte, a Rinodê ela é diferente das iguais, né, ela tem uma contextualização diferente, Tem, né, ela tem pessoas na gestão, que é a família Rodrigues, que são pessoas que nos encantam, que exato. nos deixam seguros da gente depositar os nossos sonhos nessa empresa. E dentre outras qualidades que o Grupo Rinodê tem, a principal é que ela é muito inclusiva. Ela é uma Exatamente. empresa que faz com que as pessoas de qualquer natureza, da mais simples à mais abastada, se sintam em casa, construindo um negócio literalmente em casa, a partir de casa e em casa pelo sentido de se sentir parte da família. E eu fico muito feliz com esse sentimento que eu tive e que a gente, quando transmite para as pessoas, elas também têm. E com a inclusão que a gente pode fazer, né, de pessoas nesse negócio, com a diversidade, todo nível de pessoas, né, É nesse verdade. negócio. A gente fica impressionado, a gente tem a vivência já há É, 9 anos, você muito mais, e a gente fica vendo como a gente vê pessoas que são das diversas naturezas. Ontem eu estava na casa de uma médica, de um empresário, né, com muita gente brilhante, mostrando essa oportunidade, mas também a gente diversas vezes estamos em residências de pessoas simples que estão ali exatamente com uma chance de melhorar a vida, né, delas, como a visão dessas pessoas que também já têm grandes resultados, querem ter, com essa oportunidade, a visão de construir em liberdade, né? E na Rinodê, é incrível como ela consegue conciliar. Eu falo assim, a Rinodê são várias empresas em uma empresa só. Né? Como eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, eu até falo assim, que se a Rinodê conseguiu reunir as melhores virtudes das grandes empresas, além da acessibilidade que ela dá a qualquer pessoa. exatamente. E a gente trabalha assim com uma diversidade de pessoas, diversidade de formação. E a pergunta que eu quero te fazer, como que a sua formação como engenheiro te ajudou nesse negócio, na organização da sua rede? Na verdade, assim, quando eu fiz engenharia, eu tinha um sonho desde criança. E aí eu falava, pai, eu quero fazer algo que eu possa consertar as coisas. E o curso que mais me aproximou foi engenharia. E, na verdade, quando eu escolhi em Teresina, que era a cidade que eu morava, não tinha esse curso. Eu tive que já sair para ir morar numa cidade fora. Morei sozinho por um tempo, depois a minha irmã veio morar comigo. E aí a gente continuou a estudar e terminar o curso de engenharia. E o curso de engenharia, o papai, quando terminou, disse assim: Meu filho, o que foi que você aprendeu? Deu para aprender algo para realmente fazer aquilo que você gostaria, consertar as coisas de papai? O engenheiro ele aprende a pensar rápido e agir rápido.
Então eu diria assim, a engenharia me ajudou a me tornar uma pessoa mais proativa, a pensar rápido, Objetiva. objetiva. Então, isso interferiu na minha condução aqui, porque esse modelo de negócio, ele faz com que as pessoas se tornem rápidas, proativas, porque elas conseguem perceber que a proatividade delas e a rapidez vai trazer resultados melhores, mais rápido e antes do que elas esperam. E eu diria que isso também agregou para você na região que você mora, né? Que você desenvolve esse negócio. Porque o Nordeste é uma região assim, cheio de desafios e de oportunidades também, né? Então, como foi liderar uma rede de pessoas assim, tão diversas, né? Eu sempre falo, Rosana, que assim, a oportunidade que o Grupo Rinodê nos dá construindo esse negócio, ela é até mais para as pessoas do Nordeste. Por que você fala isso, Sarius? Porque o Nordeste é sedento de oportunidades. Ele é realmente muito rico de turismo, é muito bonito, mas ele precisa de mais oportunidades. As pessoas sentem a necessidade de ter uma oportunidade de empreender. Quando eu comecei a fazer esse negócio, eu até costumo falar que eu combinei algo com a pessoa que me apresentou esse negócio. Eu disse, Marcelo, eu vou conversar com pessoas que nunca se envolveram nessas atividades e pessoas também que não se envolveram em negócios. Pessoas que são assalariadas, pessoas que são colaboradores de empresa, para que eu possa desenvolver nelas o senso do empreendedorismo, para que elas tenham um sentimento que elas podem empreender e construir algo. E aí ele até disse assim: pois então eu vou para o outro lado, eu vou falar com pessoas que já são empreendedoras, que já têm a visão que fica mais simples. E finalmente termina a gente construindo esse negócio, entrelaçando, conversando com pessoas que já são empreendedoras e desenvolvendo pessoas que também não são. E dentro da nossa organização que a gente criou, tem um acesso, porque como eu também tenho outros negócios, e nessa oportunidade a gente pode fazer esse trabalho em tempo paralelo, em tempo parcial, você desenvolvendo a habilidade de conduzir negócios simultaneamente, que também é outra situação que a gente se desenvolve aqui, nessa oportunidade, desenvolvendo em paralelo com outras atividades, eu tenho outros negócios, e o que foi que eu percebi? Eu percebi que a gente consegue atingir também pessoas que são empresárias em outros segmentos e que têm a visão de também desse negócio de construir liberdade. Porque o que mais a gente percebe é que as pessoas que já têm outros negócios, elas compram desse negócio a liberdade que ele oferece. Porque o resultado financeiro, talvez eles até encontrem no negócio deles, mas a liberdade não. E para pessoas que não são empresárias, que a gente também tem na nossa equipe, a gente vende também a possibilidade de resultados gigantescos junto com a liberdade. E agora eu gostaria que você definisse para as pessoas justamente isso, né? Que você falou que os empresários que veem nessa oportunidade, isso, qual o aprendizado essa vivência te trouxe? Essa vivência de campo com as pessoas, essa diversidade de pessoas, qual o principal aprendizado que te trouxe essa vivência? Pronto. Eu, particularmente, quando eu comecei o multinível, eu sempre fiz comparativos com a nossa vivência empresarial, que eu chamo vivência empresarial convencional, né? Então, assim, eu sempre me lembro que alguns empresários, eles falam que eu tenho uma característica diferente de demais prestadores de serviço. E essa vivência empresarial convencional enxerga isso e me pergunta, por que, Arius, que você é diferente? Vou dar até um exemplo simples. Muitas vezes as pessoas chegam para fazer negócio conversando através de temas que causam divergências, como temas políticos, como temas de esporte. Então, esses são aprendizados que essa oportunidade nos deu, que fez com que a gente tivesse um desenvolvimento no mercado convencional com empresários que causa um diferencial.
Então, assim, ele tem até empresário que diz: "Rapaz, é incrível como tu chega com alegria, com a espontaneidade", que são aprendizados que a gente adquire no marketing de rede, a gente adquiriu aqui no Grupo Rinode principalmente, que faz com que a gente consiga melhorar os negócios convencionais, ou seja, melhorar a nossa performance em outras atividades que a gente faz. Então eu sempre falo assim, Rosana, que quando você vem para essa oportunidade, a princípio a gente pensa que só vai melhorar a nossa parte financeira, mas essa oportunidade faz a gente melhorar o Como nosso gente, todo, né? eu Como falo, gente no completo, né? eu falo como gente mesmo. Eles nos ensina, nós crescemos como gente porque o contato com pessoas é muito forte. E para desenvolver pessoas como a gente faz, nós precisamos nos desenvolver primeiro, Isso, né? exato. Primeiro o nosso crescimento pessoal para depois trabalhar com pessoas nesse sentido, É. né? Inclusive, eu estava agora vindo para Goiânia no avião e estava lendo um livro sobre liderança, né? Que liderança é o poder da gente influenciar as pessoas. Influenciar, servir, Servir, né? Porque a gente só consegue influenciar se a gente começar a servir. E é, aí, exatamente, o autor fala sobre isso, da gente, o essa é a poder da verdadeira. gente servir, né? Por isso que esse negócio a gente chega, parece incrível, mas chega num momento que nós não estamos construindo ele só pelo resultado que a gente já tem, não é. É Não é? pelo, não é sobre nós. Ele chega num momento que não é mais só sobre nós, é sobre as pessoas, sobre a gente poder fazer com que as pessoas enxerguem a possibilidade nessa oportunidade de também chegarem aonde a gente chegou. E é a Tanto nossa que, missão. tanto que o nosso negócio, a gente fala, é de produto e de pessoas, mas eu diria que é principalmente de pessoas, né? Porque é tocar no coração das pessoas mesmo e trazer e fazer com que elas entendam realmente o que essa oportunidade pode fazer na vida delas, né? Verdade, verdade. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Então, por isso que eu digo que o principal são as pessoas. É o principal. Verdade. A E gente, aquele negócio, o produto não carrega pessoas. Não anda, não fala. Agora nós carregamos o produto, nós andamos, nós falamos, nós tocamos pessoas. Então, esse é o nosso diferencial. Por isso que eu falo, é marketing de relacionamento é, mesmo, é, né? é transformador. O É marketing de transformador. relacionamento, ele é transformador. E eu tiro isso por mim, eu era militar, né? Então, para mim foi um grande desafio. Primeiro, trabalhar em mim primeiro, para depois trabalhar o outro, né? Sim, sim, verdade. Para conseguir tocar as pessoas, entender de pessoas, É. né? E pessoas diversas, como nós trabalhamos, diversas mesmo, né? Eu sempre falo, Rosana, que a E gente gostar disso, né? Gostar de gente. isso, gostar de gente. A minha irmã sempre fala É, isso, Ausmélia, que eu sempre gostei de gente desde quando eu já era criança. é, Mas eu sempre peço também a Nosso Senhor que Ele nos ilumine para que a gente fale com o coração, porque é, a tendência do mundo é fazer com que nós falamos com a razão, né? Nós tendemos a sempre falar com as pessoas através da nossa racionalidade, mas é muito importante a gente falar com o nosso coração. E esse negócio, ele é tocado por algumas pessoas através do coração. E quando você fala com o coração, você inspira as pessoas e fazem elas se projetarem, se permitirem. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte: você se permita a essa oportunidade agir na sua vida. Que eu tenho certeza que se você se permitir, você vai ver os resultados acontecerem e vai brilhar. E no futuro, né, a é, gente vê aquela pessoa que viu essa oportunidade, se permitiu e ser uma luz. Porque na verdade nós somos seres de luz. uhum, Por um momento a gente está ali acendendo a nossa luz, fazendo ela aumentar o brilho, mas logo em seguida a gente vai irradiar essa luz para milhares de exatamente, pessoas, né? exatamente. E por isso que a gente fala tanto, né, do desenvolvimento pessoal que a gente vai obter através da educação mesmo, dos livros, treinamento.
Eu falo que o nosso negócio é uma verdadeira faculdade mesmo, né? Sim, Uma verdadeira faculdade é. fazer esse E negócio. como a gente melhora nossas habilidades É. nas leituras, nos áudios que a gente escuta, nos eventos que a gente participa. E de repente a gente não é bom só nesse negócio, a gente é bom no relacionamento também com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós mais amamos, a gente cresce também nesse lado, quando porque a gente trabalhou no nosso desenvolvimento primeiro. Então, isso é muito forte, né? É verdade. Muito forte. Você falou num ponto aí que me fez lembrar algo extraordinário. Lá em casa eu tenho um hábito de, no momento, reunir os meninos, né, que já são adultos, né? O Felipe tem 18 anos, a Larissa tem 20 e a Beatriz tem 24, já vai para os 25 anos. E a gente se reúne lá para a gente fazer alguma alimentação. E eu tomo a frente, né? Embora eu não tenha muitas habilidades culinárias, mas eu tomo a frente. E eles falam, pai, você tá tão gostoso. E eu digo, tem um tempero aí que é o amor, né? Então, assim, a gente, É, essa ferramenta, ela é incrível, porque ela faz a gente colocar amor. Ela exato. faz a gente colocar sentimento e amor para as pessoas. É por isso que a gente É por isso que brilha. nós falamos, né, que quem entra pelo dinheiro, ele sai pelo dinheiro, É né? verdade, é verdade. Então nós que começamos esse negócio, a gente entra, né, por amor ao negócio, por amor às pessoas, e, e o dinheiro, ele é consequência desse desenvolvimento pessoal. Sim, Então, podemos ser até redundante nessa frase, né? Mas é primeiro ser, né? Aquele primeiro ser para depois ter. é verdade. Primeiro ser para depois ter. Eu fico muito feliz porque, Rosana, a gente está cada vez mais sendo mais assertivo, né? Porque a prática vai levando a gente cada vez a fazer melhor, né? Uhum. E assim, a gente fala, poxa, vocês têm. Eu tenho 20 e poucos anos, você tem mais de 30 de marketing. 35 anos. 35 anos, é uma vida, é uma jornada enorme. Mas a cada vez a gente se sente aprendendo um pouco mais e nesse aprendizado a gente interferindo melhor, né? Eu não falo só aprendizado de conteúdo técnico, mas o conteúdo emocional mesmo, né? Da gente saber, né? A minha esposa, a cada dia eu aprendo um pouco mais com pessoas diferentes, né? Porque cada pessoa nos ensina, E como? nos E ensina. como nos É, ensina? nos ensina. É. E o nosso universo tem diversos tipos de É, personalidades, com diversos tipos de culturas, e isso faz um aprendizado na vida da meu gente Deus. E eu falo incrível. que todos os dias nesse negócio nós aprendemos muito. Aprendemos com pessoas que têm muito tempo nesse negócio, como eu aprendi muito com a Adelaide, com o Francisco, com o Sandro. Aprendi muito com a galera nova que está chegando, né? Eu aprendi com os meus filhos, que estão também nesse negócio, e vou aprender com a nova galera que está chegando, com essa safra nova. É, Vou aprender, porque é um aprendizado constante, né? constante. E agora eu quero fazer outra pergunta para você. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa caminhada? Eu E, já tenho na ponta da língua isso aí. é, Já. Mas pode continuar a pergunta. e como você superou esse grande desafio? Ô, Rosana, realmente quando você fala, chega, me emociona, porque assim, durante essa trajetória, é, eu vou até falar um pouco de trás para frente, né? Uhum. A Rinode ressignificou esse modelo de negócio na minha vida, né? Porque a gente teve fazendo esse trabalho em outras empresas e a bem da verdade que quando eu comecei, minha mãe disse, você tem uma perseverança fenomenal. O seu sucesso, ele tem uma grande característica, é a sua perseverança. E eu, durante essa trajetória, fui perseverante com as outras empresas. E eu simplesmente, chegou um momento que eu me perguntei, Senhor, me coloca realmente a certeza que esse caminho é o que eu tenho que continuar. Porque a gente se questiona durante a trajetória. E como? E foi exatamente nesse momento que eu estava numa conversa com meu pai, que é o meu mentor da vida. Eu converso tudo sobre minha vida com ele. Ele é meu amigo confidencial.
E eu disse, pai, o que é que o senhor acha disso? Que Ele, benção. ele até disse, calma, que vai ter uma resposta e com certeza você vai continuar. E ali eu confiei, foi quando surgiu a Rinode. E a Rinode fez eu ressignificar esse modelo de uma forma muito extraordinária, porque o desafio foi, a gente sabe que esse negócio, as pessoas questionam se realmente funciona, se vão funcionar para elas. E naquele momento que eu estava ressignificando, eu disse assim, cara, eu tenho que fazer com que esse negócio realmente seja tão expressivo que as pessoas digam assim, agora eu quero também ele para mim. Então, assim, o meu maior desafio foi fazer com que esse negócio se ressignificasse para minha família. Foi até então que minha família veio com mais força para fazer, ressignificasse no meio social que eu vivia, porque as pessoas me parecia que não acreditavam, não era em mim, era no modelo. E a Rinode em si, ela foi um divisor de águas. A gente sabe que quando a Rinode ela começou o multinível, houve alguns questionamentos, mas logo ela foi se consolidando e se tornou a referência do multinível nacional e agora Nacional. internacional, né? E isso foi para mim o maior desafio, foi assim, fazer com que as pessoas respeitassem esse modelo e entendessem que realmente funciona. E eu me tornar ali uma pessoa viva para irradiar isso aí para outras pessoas que tinham dúvida. Hoje as pessoas não têm dúvida nenhuma, elas estão certeiras que. Exato. Agora, ainda, né? Eu acredito que ainda e sempre vamos ter pessoas muito boas entrando que esperam ter assim retorno rápido nesse negócio. E como que você orienta essas pessoas? Assim, ó, eu particularmente, eu tenho uma trajetória longa, né? Os grandes resultados do multinível para mim vieram depois de 20 anos. Então, assim, eu nem posso dizer para uma pessoa que ela vai ter resultado em 2 anos, se eu, particularmente, só tive em 20 anos. Então, assim, eu, eu conduzo uma pessoa para que esse negócio seja um negócio para a vida dela. É claro que hoje o mundo moderno tem ferramentas que aceleram os processos, é óbvio. A gente tem que ser um pouco mais rápido, mas a gente tem que entender que esse negócio não é para se acontecer com meses ou com alguns anos. É para acontecer realmente. Eu sempre falo, você tem que analisar um negócio empresarial de 10 em 10 anos. Não dá para você se projetar em qualquer atividade que seja, inclusive essa, para fazer uma análise em menos de 10 anos. Então, assim, se você Sucesso da noite pro dia leva no mínimo, 10 anos. no mínimo 10 anos para acontecer. A verdade é essa. Então, eu conduzo sempre para médio, longo prazo. Né? Eu diria assim, menos de 5 anos para a pessoa ter um resultado razoável, nem pensar. Concordo. Primeiro a pessoa ter, se desenvolver, É o que nós falamos, né? né? Desenvolver pessoalmente, ela se capacitar. Inclusive, a Rinode, ela nos dá essa oportunidade porque ela já gera um resultado você se desenvolvendo. Então te dá tranquilidade para você ir buscar os grandes resultados. De você formar uma equipe e ela crescer. Né? Enquanto isso, a gente vai fazendo os produtos chegarem na mão das pessoas e a gente gerando um resultado para a gente ter uma tranquilidade para chegar nos próximos, nos anos subsequentes para os resultados grandes virem. Mas eu Exato. diria que menos de 10 anos para se gerar um grande resultado é expectativa frustrada. Tem que ser acima disso aí, acima de 10 anos. E aquele negócio que nós falamos no caminho até aqui. Por exemplo, um profissional da área da saúde, um médico, ele passa 6 anos na faculdade, 2 anos de residência, investe R$ 10.000 por mês, né? Período Exatamente. integral, e investe de 10 a 15 mil reais por mês. E tem um exemplo do que você falou, uma pessoa que recém saiu, né? E o salário 6.500 por mês. Quer dizer, essa pessoa levou 6 anos, mais 2 anos de residência, são 8 anos, né? E como uma pessoa quer resultado rápido nesse negócio, né? Ela quer resultado com menos tempo nesse negócio.
né? Não existe, né? Não existe, não existe. Isso é um negócio. Eu sempre falo assim: tem algumas linguagens que a gente usa em negócios. Uma delas chama payback, que é o tempo de retorno daquilo que você investe, né? E nesse negócio não tem investimento, porque você adquire ali um conjunto de produtos que você já está adquirindo de qualquer marca, né? Então, esse tempo de dedicação, ele é importante porque, como não tem investimento financeiro, você vai ter que ter um tempo de trabalho para ele ser executado. E eu sempre falo o seguinte: você, nesse negócio, tem que entender que o seu maior investimento é o seu tempo. E falo com franqueza para a pessoa: se você não dedicar o seu tempo, não adianta você vir para cá porque não vai funcionar. Não é, é diferente de outros negócios que a pessoa pode colocar muito dinheiro e por colocar muito dinheiro, ele vai retornar porque vai acontecer um fluxo natural. Vai aplicar dinheiro, vai retornar. E aqui não, como nós não investimos dinheiro praticamente, então tem que dedicar o tempo para que ele faça esse retorno vir ao longo da trajetória. Você acredita que existe uma duplicação, assim, eficiente? E assim, como você ensina a sua rede a criar líderes também, não só vendedores? Ah, legal essa parte, porque assim, a bem da verdade que eu sou do tempo do multinível só de multiplicação de pessoas, formação de rede, né? Quem me ensinou a ter vendedores, porque a Rinode, o grupo Rinode é uma empresa híbrida, ela tem um marketing de rede junto com a venda direta, junto com a venda de Exatamente. produtos, né? Então, quem praticamente me ensinou a ter equipe vendendo produtos foi a própria Rinode. Mas eu costumo dizer o seguinte: eu costumo deixar as pessoas se desenvolver ao tempo delas. Tem muitas Certo. pessoas que a gente precisa entender que elas começam a se desenvolver pela venda e ali elas vão se dedicando, vão tendo resultado e vou fazendo com que de forma suave elas entendam que no futuro se faz necessário ela ter liberdade, que essa liberdade vem com a construção da equipe delas. E só tem uma maneira, Rosana, da gente fazer as pessoas entenderem isso. A maneira é fazer com que essas pessoas estejam conectadas juntas no sistema de treinamento. Esse sistema de treinamento é que faz com que nós consigamos se desenvolver para criar líderes. Não adianta você se concentrar sozinho para formar líderes, você inspirando as pessoas. O que eu mais faço é o seguinte: eu não quero ser a estrela da equipe. Eu quero que as pessoas elas se conectem no sistema para elas virarem estrela. Então, até tem pessoas do meu time que dizem assim: o Arilson ele deixa a gente se desenvolver até de uma certa forma, a gente ainda não está nem preparado. Por exemplo, eu tenho líderes com duplo diamante que eu já induzo eles a fazerem um seminário, entendeu? Para eles começarem a contar a história deles de trabalho, né? Eu faço eles começarem a assumir a responsabilidade de treinamentos que é óbvio que eles querem que eu fique fazendo, É mas cômodo. é cômodo. Então a gente só se desenvolve. Eu sempre falo assim, até comparo. Você acha que vai aprender a nadar só eu lhe dando instruções de como nadar? Ou você vai ter que entrar dentro da água e fazer as braçadas para você criar habilidade? Então, esse negócio a gente tem que imergir nele, começar a fazer para a gente ir se desenvolvendo dentro dele. E, sem dúvida nenhuma, todos nós estamos dentro do sistema. Inclusive, eu estou aqui em Goiânia, né, exatamente para conduzir um treinamento para desenvolver líderes. Né? Claro que pessoas que vendem também vão ter algumas respostas nesse evento para que a gente possa somar e fazer elas crescerem no negócio delas. Maravilha. Eh, e é isso que dizem que, na verdade, a gente cria líderes mesmo, consegue criar uma rede quando você cria líderes em que você pode sair de perto e eles conseguem realmente ter resultados, quando você sai de perto, né. É verdade. Aí é que a gente sabe se a gente tem Exatamente. pessoas que têm Se capacidade de somos bons, né. se somos bons, É verdade. igual
Os filhos, quando os É, filhos não precisam de você, eles até querem você por perto, mas quando eles não precisam de você para tocar a vida deles, aí sim você foi um pai eficiente, né? É, né? É bem por aí. nós como pais, né? Você É, também tem filhos e eu também. A gente sabe que a gente vive isso aí, né? Quando a gente, às vezes minha esposa diz, mas deixa eu fazer. Não, deixa eles que eles se viram, já são adultos, né? exato, Mas é muito bom quando a gente forma filhos que se tornam brilhantes, né? A gente sabe que exato. nossa oportunidade, a É, gente assemelha muito como uma família, né? é, Quando a gente tem pessoas com a gente, são nossos é. filhos. Eu até brinco assim, ó, a pessoa olha para mim, mas eu sou tutor organização. Tu já é meu bisneto, porque tu já tá na terceira linha de geração da gente. E aí a gente conduz o nosso negócio como uma família, né? Mas isso é bom, Exatamente. quando a gente tem. Inclusive, eu tenho líderes, alguns em Fortaleza, mas outros fora da cidade onde eu moro. E eu até fico comparando. Quando as pessoas que estão próximas da gente tendem a querer ficar dependendo da gente, a gente Uhum. até fica meio que se distanciando para ver se a pessoa vai indo se desenvolvendo mais ainda, né? E as pessoas que estão fora da área que a gente mora, parece que elas se desenvolvem mais, porque tem que fazer. Justamente por isso, porque elas têm que fazer. E realmente é assim, as pessoas que estão longe se desenvolvem mais, né? É legal isso, muito bom, né? Muito bom. Arilson, você tem outros empreendimentos, né, além da Renaudet. Como que você faz para conciliar com a Renaudet e como que você conseguiu, né, através disso, fazer com que a Renaudet fosse seu foco principal, né? É. Durante a Como minha você conseguiu? trajetória, Rosana, é assim, eu vou até explicar de uma forma bem objetiva, né? Nem todas as situações, quando você tem uma atividade, ela consegue você conduzir as duas situações ao mesmo tempo, né? O que acontece comigo é que quando a Renaudê chegou na minha vida, eu já era empresário em uma situação e eu já tinha pessoas boas comigo conduzindo a nossa empresa. Então isso Certo. faz com que você já tenha um pouco de tempo, De liberdade, né, para poder de ir tempo. buscar outro negócio. Mas assim, ali naquele momento que a Rinode chegou, eu já tinha colocado um fogo e um fogo que eu digo ação muito grande no meu outro negócio, que ele já estava na velocidade de cruzeiro. Então, quando a Rinode chegou, eu pude me dedicar um turno durante a tarde, por exemplo, e à noite para construir a Rinode e ela chegar no nível que hoje eu me encontro. E dali da Rinode já partiu outro negócio que, assim, eu costumo falar o seguinte, que a gente, para se multiplicar, tem que encontrar pessoas que sejam boas e que também possam contribuir com o negócio. E também a gente tem que entender que nem sempre a gente tem que sempre estar à frente, né? Tem empresários que dizem que não, é porque eu tenho que estar à frente, Delegar funções. tem que sugerir tem que delegar as pessoas para fazer, mesmo que você ache que elas não façam como você faz. Mas você tem que aprender a delegar. Para você crescer, você tem que aprender a delegar. Inclusive aqui também. Então, assim, termina quando essa minha conciliação. Primeiro é que eu aprendi, né, a ter a oportunidade de fazer duas ou três atividades ao mesmo tempo, né? Eu até falo, as mulheres, elas têm essa facilidade, entre aspas, elas sabem conduzir duas ou três atividades, acredito pela natureza dela. Nós homens, eu sempre falo para minha esposa, não, filha, deixa eu primeiro fazer essa aqui, depois tu pede que eu faço outra. Porque se pedir duas ou três ao mesmo tempo, eu já me embaralho um pouco. Apesar de que eu já tenho um pouco dessa condução. Por exemplo, eu entro com os meus negócios convencionais no período da manhã, né? E no período da tarde e da noite eu coloco mais força aqui na Rinode. Entendeu? Por algum momento já aconteceu de eu passar o dia inteiro envolvido no nas minhas atividades convencionais e naquele dia não dedicar a Rinode. Mas já foi nesse momento da construção estar mais consolidada, da liderança já estar desenvolvendo o Mas, trabalho. Isso aí exatamente. ajudou, né? Ao Exato. mesmo tempo que teve momentos que eu passei semanas trabalhando full time aqui no projeto da Inodê, e em contrapartida o meu negócio lá estava sendo, o nosso negócio meu e da Isabela estava sendo conduzido por pessoas que também são Uhum. boas e contribuem para o sucesso dos outros negócios, né? Inclusive, quero salientar aqui que hoje a gente precisa reconhecer alguns digamos, virtudes que a gente
precisa melhorar. Eu e minha esposa somos super complementares. Por exemplo, ela era muito habilidosa na condução financeira e administrativa dos nossos negócios. E eu na parte mais comercial e de pessoas. Então, termina que a gente se complementando, ela conduz muito bem essa parte, e eu termino conduzindo bem também a outra. Então, isso somando é que faz com que a gente consiga ter, né? Inclusive, ela coordena hoje o centro de distribuição lá em Natal da gente, muito bem, por sinal, crescendo muito bem. Então, é por isso que a gente também consegue fazer simultaneamente alguns negócios, porque a gente tem pessoas boas com a gente, que é essa filosofia que o multinível traz para a Exato. gente, né? É pessoas Exatamente. boas que vão conduzindo, né? Esses dias eu estava vendo um podcast de uma pessoa falando exatamente sobre isso, que hoje a gente tem que ter uma agenda cheia, mas que para que no futuro a gente tenha uma agenda livre, né? Então, é essa agenda livre que vai acontecer com você que está fazendo o marketing de rede, que está fazendo essa oportunidade com o Grupo Inodê, ela vai ser uma agenda livre no futuro, mas para agora você tem que ter sua agenda cheia, né? Tem que ter, inclusive, essa que eu vou falar no seminário, essa diversidade de atuação na parte. Você tem que ter sua agenda na parte espiritual, na parte pessoal da sua família, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar do seu negócio. Então, né, não existe mais essa pessoa que tem que ser só focada em uma coisa. Ela tem que ser focada em três, quatro situações diferentes na vida dela Exatamente. para conseguir. Arilson, o que você aconselha, né, que um novo consultor ele precisa aprender nos primeiros 90 dias dele nesse negócio? Ah, que legal, que pergunta boa. Os primeiros 90 dias são essenciais para que a pessoa tenha sucesso no marketing de rede, né? Eu sempre falo o seguinte: só tem três atividades que um profissional de marketing de rede ele precisa adquirir aqui. Três. E se essas três habilidades ele concentrar nos 90 dias, ele vai provocar uma liberdade na vida dele futura. Primeira habilidade que ele tem que ter é de consumir realmente os produtos. Então, a primeira dica que eu dou é ele ser um consumidor profissional. Porque de qualquer marca a gente é apenas um consumidor. Aqui na Rinode você tem que ser um consumidor profissional. E o que é o consumidor profissional? Que realmente ele consuma todos os produtos da empresa, que ele realmente conheça os produtos, que ele realmente identifique os benefícios, que ele estude sobre o que o produto traz para as pessoas, para que ele possa compartilhar a experiência do consumo, que é a segunda habilidade que ele tem que adquirir, é compartilhar a experiência, porque eu sempre falo o seguinte: se você convidar as pessoas para ir na sua casa, compartilhar a alegria do seu aniversário, né? E geralmente quando você convida, você serve bebida, serve alimentos. Se você convidar 10 vai 15 pessoas, né? Aumenta até o número. Mas a gente já tem a habilidade de compartilhar experiências para confraternizar. Mas para fazer negócios, a gente tem que desenvolver. Então, o que eu digo para os 90 dias iniciais? Primeiro, você realmente fazer uma imersão com os produtos da empresa, para que você aprenda realmente sobre todos os benefícios que os produtos têm. Segundo momento, é que você crie a habilidade de compartilhar com as pessoas os produtos. E terceiro, que é o principal, eu diria que é o ponto principal, aprender a conectar pessoas. Se você, nesses 90 dias, saber como conectar as pessoas para conduzir esse negócio com você, aí sim, você está pronto, eu diria, você está pronto para construir um império nessa jornada aqui. Eu diria que são as três situações dos 90 dias mais importantes. Ser um consumidor profissional, adquirir habilidades para compartilhar experiência e conectar as pessoas. Exatamente. Arilson, nesses anos no marketing de relacionamento, você já assistiu assim muitas mudanças, né? Sim, O que muito. você acredita que mudou para melhor, né? Que você acredita que melhorou e o que pode melhorar?
No marketing de rede No marketing de especificamente, rede. Porque já olha, houve bastante mudança, né, é, é, nesses anos. nesses anos houve bastante mudança, porque inclusive, Rosana, nós atravessamos, eu diria assim, nós somos fruto de uma geração que sofreu muitas mudanças. Esses jovens de hoje Ela já nasceram dentro, não teve mais mudanças do que a gente passou. vivenciou, né? Não teve, realmente você tem razão. Não tinha esses meios de comunicação. É. Bom, vou deixar você responder. Meu Mas é Deus. verdade, você sente, eu também sinto. Eu acredito muito que tudo vem para melhorar. As coisas que É, acontecem, ela vem para melhorar. As pessoas olham, a inteligência artificial, é. ela vai fazer e vai provocar várias profissões desaparecerem e alguns questionamentos, indagações, mas tudo vem para melhorar. E feliz das pessoas que se permitem absorver as mudanças para que elas interfiram na vida de cada um de nós de forma positiva. Então, assim, o que eu vejo é que, como tudo evolui, o nosso negócio também evolui. Não dá para a gente fazer como a gente fazia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? O nosso negócio ele se tornou mais digital, né? Ele alcança de uma forma mais rápida as pessoas, entendeu? Eu até brinco assim, hoje ou a gente é ponto .com, né? Eu aprendi isso com a grande líder, né? Ou é ponto fora, né? A Eliane Palma fala muito sobre isso. Ou a gente é ponto com, e o Sandro Rodrigues principalmente, ou a gente é ponto fora. E a empresa está muito focada nisso. A gente se tornar uma empresa E o mais poder de digital, escalabilidade com as redes, né, sociais hoje é muito grande, muito grande. que é o que Imagina, Rosa, necessitamos nesse negócio. imagina naquela época que para você falar com uma pessoa, às vezes até o telefone, que a gente chama de telefone fixo, residencial em casa, era uma dificuldade porque era caro para você fazer uma ligação. Então, se você quisesse falar comigo, por exemplo, no Ceará, você pagava um absurdo numa ligação. Tanto que tinha aquelas famílias que trancavam Que tinha um cadeado, o um cadeado. cadeadozinho prateado. Eu lembro que a mamãe trocava o cadeado lá, né? Um absurdo. Quando É, a gente fala isso, família nem grande, o entendem. pessoal fica assim, né, sem entender o que que é. Mas Eu lembro que é bem isso. eu morava em Fortaleza, que eu ia para um orelhão, que era um telefone público, que tinha uma estrutura de acrílico, e a gente ficava ali, botava uma fichinha, só dava tempo de dizer, pai, mãe, eu te amo, e a fichinha caía, pronto, já acabava, Pronto. e ali, entendeu? Hoje a comunicação tá rápida, a gente consegue apresentar esse negócio no mundo inteiro, just in time, tempo justo, digitalmente, então, assim, resumindo, a gente tem uma oportunidade de fazer esse negócio acontecer de forma mais assertiva, mais precisa, utilizando tudo que está a nosso favor. Porque tudo que está vindo, se a gente tiver um sentimento que vem para ajudar e internalizar isso, vai ajudar. Se não tiver, a gente vai ficar à margem, né? A gente vai ficar à margem das ferramentas que estão disponíveis para que faça o nosso negócio cada vez melhorar. E eu torço para isso, sabe, Rosana? Porque também ninguém vira pedra, né? Eu torço que a gente a gente tenha Divina fé. pessoas mais ágeis, mais antenadas. Graças a Deus, meu filho e meus filhos, em geral, eles me ajudam na parte digital. Ele até disse ontem, pai, o senhor tem que melhorar, porque o senhor precisa também aprender como manusear. E eu levei aquilo como lição, verdade. Porque às E vezes a gente como quer. nós aprendemos com essa geração, né? Sobre comunicação, sobre as redes sociais, sobre a internet no geral, né? Então eles estão Verdade. aí para nos ensinar Verdade, muito. muito, muito mesmo. E eu fico feliz porque a gente sabe que é a realidade, a gente tem que estar inserido dentro. É claro que eu falo assim, ó, a gente tem um negócio híbrido, a gente tem um negócio digital, mas físico, chama até figital, né? Uhum. Físico com digital. Eu sou do tempo do tete a tete, eu promovo eu me encontrar com as pessoas, falar dessa oportunidade de olho no olho, transmitir o brilho, a essência, A nossa geração é assim, não a- tem preguiça não tem preguiça. de fazer esse corpo a corpo, E esse olho no olho, é, forte, como a gente diz, né? porque no digital a gente não Então, tem eles têm muito que aprender com a gente nesse sentido e a gente gente, com ele. isso, Então, tem que ser realmente um misto, um né? misto, exatamente. É, Até para se somar as experiências que a exatamente. gente tem, É, para eles agregarem e a gente exatamente. construir juntos, né? É. O que você diria, Arilson, para uma pessoa que tem uma grande carreira fora do marketing?
e que sente o chamado para fazer esse negócio, o marketing de relacionamento? Rosana, eu diria assim, primeiro que a pessoa, tem linguagens que a gente até fala regionalmente, né? Lá no Ceará a gente fala assim, que ela não se alvoroce, que ela não se antecipe os fatos. As pessoas que têm uma grande carreira convencional, elas podem sim continuar nessa carreira convencional e se permitir começar uma carreira aqui na oportunidade do Grupo Inodê e no marketing de rede. E aos poucos ela ir se descobrindo ao longo da trajetória. Eu tenho um exemplo de pessoas próximas a mim, como uma pessoa que me convidou, que continua, começou no marketing de rede em paralelo, um grande advogado, o Marcelo, e depois se tornou exclusivo aqui por uma decisão própria, por uma decisão que ele interpretou que era ter mais Exato, liberdade, que era ter mais qualidade de vida. Eu, na minha carreira, eu conduzi os negócios simultaneamente. Então, o bom dessa oportunidade é que você vai lá na frente ter o poder de escolher. E isso é muito, muito inteligente, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que vão estar aqui porque querem decidir ao longo da trajetória fazer só isso, como vão ter pessoas que vão conduzir a vida delas profissionalmente, como eu vejo médicos que estão conduzindo esse negócio em paralelo, como eu vejo pessoas colaboradoras de empresa, e lá na frente pode também tomar a liberdade de dizer, não, agora eu quero conduzir só isso. Então, exato. a mensagem que eu digo é assim, não se antecipe, comece a sua jornada, deixa o negócio ir te ensinando como você vai fazer e ao E longo com da, o tempo e ele vai sentir qual é o te, momento. qual é o momento dele tomar a decisão dele de fazer Exato. só isso. E se precisa tomar. Uma situação eu tenho que falar. Não existe nada no mercado convencional que traga liberdade que esse negócio traz. Então, por isso que muitas vezes as pessoas querem antecipar, porque elas querem ir logo buscar liberdade e quando comparam com negócios convencionais, que ao contrário, cada vez que o negócio cresce, ele lhe absorve, e aqui cada vez que cresce traz mais liberdade, então as pessoas querem antecipar essa situação. Tem só que ver direitinho para fazer no momento certo. No momento que você está financeiramente com um resultado bem forte Preparado, e o resultado está constante, para não ser no início não da se frustrar. jornada e ter uma frustração aí, né? Esse é o meu sentimento. Certo. Se você pudesse deixar assim um ensinamento como legado para a sua rede e para os profissionais em geral do marketing de rede, qual seria esse ensinamento? Olha que pergunta forte, né? O ensinamento do marketing de rede. Eu diria o seguinte: nós aqui, quando a gente escolhe nossa atividade profissional, como eu escolhi como ser engenheiro, a gente pensa muito na nossa família raiz ali, filhos, né, e nós propriamente dito. E o maior ensinamento que eu poderia dizer é que essa oportunidade, ela começa sobre você, mas aos poucos, logo você percebe que é sobre a sua interferência na vida de outras pessoas. E por incrível que pareça, não existe nada tão próximo do que Jesus fez e do que Deus quer para a gente, do que a gente fazer algo positivo para a vida dos outros, não é isso? Então Exato. eu diria assim, o maior legado que a gente pode deixar para a pessoa é o quanto a gente contribuiu para a vida daquela pessoa que a gente interferiu melhorar, né? Porque, Rosana, você é um exemplo de eu vejo diversas mulheres dizer, olha, a Rosana para mim me inspirou e mudou a minha mentalidade, nem falam que mudou o lado financeiro, que foi uma grande mudança, Consequência. mas falam, o jeito da Rosana falar me deixou mais tranquila, ela me conduziu de uma forma que me deixou com mais coragem de conduzir esse negócio. Então, isso é o legado principal que a gente tem aqui nessa oportunidade. Então, esse que eu Certo. diria, eu diria não só para minha rede, mas assim, é, conduza esse negócio com bastante integridade, com bastante seriedade, para que as futuras gerações, as pessoas da sua rede, olhem para você e digam assim: aqui tem uma pessoa que gerou uma grande força na minha vida. É isso que eu mais desejo, é que
eu seja uma pessoa na minha vida que seja realmente um, um ídolo, uma pessoa que gerou para outra pessoa assim, é o que eu quero, entende? Eu quero que as pessoas olhem assim, não, o Arilson realmente fez isso aqui, ele é um cara sério nessa trajetória aqui, e no grupinho dele, ele me deixou como eu gostaria de ser. Show demais. É Show isso. demais. Arilson, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui horas conversando com você sobre esse negócio. Foi maravilhoso. Eu é que Eu agradeço. tenho certeza que esse podcast vai inspirar muitas pessoas, tá? Com a sua história, com o seu exemplo de vida, né? Eu, por exemplo, Muito sou obrigado. apaixonado pelos teus pais, pela sua família, né? Obrigado. Ele sempre fala em você, mandaram um Meu abraço Deus, forte. que casal maravilhoso, que inspiração para tantas pessoas, o casal com aquela idade, né? É, Fazer esse trabalho assim, gente, de uma forma espetacular. Então, para quem não sabe, os pais do Arilson, né, são pessoas assim idosas que fazem esse negócio com uma força assim espetacular, né? Fala um pouquinho sobre eles pra gente, Arilson. Isso aqui nem estava no ah, script, nossa, mas eu amo tanto esse casal que, nossa, vai ser bom demais você falar um pouco sobre eles. Rosana, me emociona falar dos meus É, pais, né? Muito me emociona, porque eles foram tudo na minha vida, né? Na minha trajetória. A minha mãe, principalmente, na parte de educação, de formação de caráter. O meu pai, com aquele jeito bondoso dele, de sempre orientar, é. né? Nós tivemos diversos desafios na vida da gente familiar, né? Teve um Uhum. período de dependência química do meu pai. Teve desafios que a gente achava até que não ia superar. Minha mãe, quantas vezes, meu filho, eu tô com muita dificuldade. Eu digo, mas vamos, mãe, vamos juntos que a gente vai conseguir. E eu diria assim, todo dia eu falo com eles, eu quero estar sempre com eles. E eu fico muito feliz deles estarem nessa oportunidade com a gente. Amanhã eu vou contar um pouco da trajetória minha com eles dentro do marketing de rede. Mas eu poderia dizer para você, assim, é um privilégio. Eu não sei, tem sonhos que você consegue realizar com dinheiro, sabe? E tem sonhos que não é com dinheiro, né? Exato, é sobre São, isso. são sonhos que você só realiza com algum projeto de vida. E esse negócio é um projeto de vida da nossa família, né? Eu agradeço demais meus pais, seu João e Dona Delma. Deus me deu a honra de tê-los como os pais. E E qual a idade juntos, deles que os- faz esse trabalho com tanta força, com tanto, para que o é, pessoal, nossa, oi, vê que é para é, todas as idades, todas as gerações fazer esse negócio. meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 78 anos, Olha aí, né? 83. Ela ainda faz a parte que ela gosta, ela é psicopedagoga, tem uma clínica e ela é uma inspiradora nata. Eu sempre falo, o meu pai tem uma facilidade enorme de fazer pessoas, fazer contatos, as pessoas gostam dele. Na natureza dele é de conversar com as pessoas. Conversa com todo mundo e todo mundo gosta dele. Então ele traz as pessoas e a mamãe cuida das pessoas. Isso é A maravilhoso. mamãe sabe cuidar de uma forma extraordinária. É Isso isso. é maravilhoso. E eu me emociono porque eu sei o quanto eles lutaram para que a gente continuasse no marketing de rede através de mim e depois a gente trazer os irmãos também. E quanto eles lutaram para deixar esse legado de caráter, de educação, de, de postura nos negócios, né? Foram sempre pessoas que nos conduziram assim de uma forma preciosa. Eu não sei se eu sou um pai como eles foram para a gente, mas eu me espelho neles. Show, show demais. Pessoal, estamos então finalizando o nosso quinto episódio numa Number One Cast de uma forma assim espetacular, né? Foi assim uma honra entrevistar você, Arilson. Muito obrigado por estar Foi aqui minha. conosco, tá? Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas, como eu falei. E agora, na próxima semana, esse episódio já vai estar no YouTube, Number One Cast, tá? Então, deixa o seu like, compartilha, tá? Que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas com essa história de vida maravilhosa. Então, um grande abraço a todos, tá? E obrigado por nos assistir.